Num dia de inverno em Nova York, um evento misterioso começou a se desenrolar. Criaturas enigmáticas, semelhantes aos personagens da Branca de Neve, desceram do céu. Apelidadas de anjos pelos habitantes locais, ninguém sabia o motivo de sua chegada à Terra, nem qual era o objetivo que perseguiam. Eram seres sem asas, com dedos ossudos e olhos vazios. A vida continuou e as pessoas rapidamente se adaptaram à presença desses visitantes místicos. Na véspera de Natal, Brian, um homem atormentado por lembranças do passado, passa muito tempo examinando uma prateleira de bonecas antes de escolher. No momento do pagamento, o caixa acidentalmente deixa cair o troco, provocando lembranças desagradáveis para Brian. Ele volta para casa, abre uma garrafa de cerveja e começa a embrulhar presentes. Um deles, assinado para sua filha Tabitha, é cuidadosamente colocado sob a árvore de Natal. Quando sua esposa, Amy, retorna do trabalho, ela pede a Brian que se prepare para uma reunião importante. No entanto, ele, sentado em sua cadeira, afirma não se sentir bem e prefere ficar em casa. Decepcionada, Amy tenta convencê-lo da importância da sua presença na reunião, onde poderiam se conectar com outros pais que também perderam seus filhos. Brian, porém, explode, gritando que não tem nada em comum com aquelas pessoas, pois ele acredita que sua filha ainda está viva. Sem discutir, Amy vai para a reunião sozinha. Enquanto isso, Brian participa de uma sessão de hipnose para recuperar as memórias do dia em que sua filha desapareceu. Ele se lembra de ter pegado Tabitha na aula de balé e de terem ido tomar sorvete. Enquanto pagavam, Tabitha notou um cachorro lá fora e pediu para brincar com ele. Brian permitiu, alertando-a para não ir longe. Em questão de segundos, distraído por moedas caídas no chão, ele sai do café e descobre que sua filha desapareceu, deixando para trás apenas o sorvete. Desesperado, Brian corre pelas ruas, perguntando aos transeuntes sobre Tabitha, mas ninguém a viu. De repente, uma memória retorna. Ele se lembra de uma minivan preta estacionada perto do café. Sob hipnose, Brian se esforça para lembrar a placa do veículo e, finalmente, consegue. De posse dessa informação crucial, ele se dirige à delegacia. O policial, que o cumprimenta calorosamente, muda de expressão ao descobrir o propósito da visita. Mesmo após um ano do desaparecimento de Tabitha, Brian ainda mantém a esperança de encontrá-la. O policial o tranquiliza, garantindo que o caso ainda está sendo investigado. Na reunião, Amy conta uma história comovente sobre sua filha. Tabitha amava balé e sonhava em se tornar uma bailarina profissional. Ela desejava sapatos marrons, mas apenas os rosa eram vendidos. Cheio de amor, Brian pintou os sapatos de marrom com marcadores e, apesar da falsificação óbvia, Tabitha ficou emocionada. Agora, esses marcadores servem como uma triste lembrança desde seu desaparecimento. Amy encerra sua história e sai da reunião com o coração pesado, especialmente após receber uma ligação do detetive responsável pelo caso. No entanto, o detetive informa que está investigando a placa que Brian lembrou durante a hipnose, um passo que pode ser decisivo na busca por Tabitha. Tentando acalmar suas emoções, Amy entra no carro e, de repente, vê a silhueta de uma garota em trajes de balé correndo em direção a prédios abandonados. Pensando que poderia ser Tabitha, ela segue instintivamente. Amy se encontra dentro de um armazém, transformado em moradia por um morador de rua. Aproximando-se de uma carroça, ela ouve algo dentro dela e, horrorizada, descobre a cabeça de uma das criaturas do céu, vítima de um cruel ato de violência. Ao voltar para casa, Brian confronta sua esposa perturbada, mas não dá muita importância a isso. Abrindo mecanicamente o armário dos marcadores, ele descobre que eles estão desaparecidos. Em pânico, ele se vira para Amy e pergunta onde estão os marcadores. Com uma voz calma e melancólica, ela diz ao marido que a filha deles não está mais viva. Querido, ela se foi. Eu sinto que ela desapareceu no ar e não consigo mais senti-la. Brian fica bravo com Amy e se recusa a reconhecer suas palavras duras. Ele condena sua esposa por desistir facilmente e perder a esperança, convencido de que sua filha pode voltar a qualquer momento. No entanto, Amy insiste que ele enfrente a realidade. Tabitha desapareceu há mais de um ano, e não há chance de a encontrarmos. Na manhã seguinte, Brian recebe uma ligação de um detetive que o informa que a identidade do proprietário da minivan preta foi determinada. Munido das informações sobre o endereço do suspeito, Brian decide não esperar pelos resultados da investigação e dirige-se ele mesmo à casa do suspeito. Esta ação termina em consequências trágicas. Brian é preso por entrada ilegal. Na delegacia, Amy descobre que a pista de seu marido era inútil. No momento do desaparecimento de Tabitha, o dono da minivan nem estava na cidade. Felizmente, Brian não é acusado e é libertado após pagar uma multa. Tony, um dos participantes da reunião, pega o casal na delegacia. Isso levanta suspeitas em Brian, que não consegue entender como sua esposa rapidamente se tornou próxima dessa pessoa. Em casa, Amy repreende o marido por suas ações, afirmando que ele está cruzando todos os limites. Brian está convencido de que a polícia não se importa em encontrar Tabitha, e ele quer procurar a filha de forma independente, usando qualquer pista. A conversa termina em um novo conflito, e a paciência de Amy está se esgotando. Desde o desaparecimento da filha, ela tem protegido os sentimentos do marido. Não discutindo
discutiu sobre a bebida dele ou quando ele decidiu largar o emprego. Ela entendeu que ele estava gastando em presentes para Tabitha. No entanto, Amy está cansada de ser forte e carregar toda a responsabilidade sobre seus ombros. Eventualmente, Amy confessa a Brian que o traiu com Tony. Esta revelação repentina o choca, e ele confronta sua esposa com novas acusações, recusando-se a ouvir as razões por trás de suas ações. Amy implora ao marido que recupere o juízo e lute pelo casamento, caso contrário, ele corre o risco de perdê-la também. Com dor na voz, Brian rejeita esse apelo. Ele está profundamente convencido de que pensar em qualquer outra coisa além de encontrar sua filha equivale a admitir sua perda. Devastado e arrasado pelo que está acontecendo, Brian entra em uma lanchonete tarde da noite em busca de consolo e álcool. A garçonete oferece cerveja a ele, mas ele pede algo mais forte. Ela encontra uma garrafa de vodka no escritório do gerente e sugere que bebam juntos. Enquanto ficam bêbados, ela começa a flertar com Brian, mas ele mostra a aliança de casamento. A garçonete decide compartilhar uma revelação recente com Brian. Durante seu turno, ela testemunhou um cliente batendo em seu filho por desobediência. A cena desencadeou flashbacks desagradáveis, e ela saiu para se acalmar. Do outro lado da rua, ela notou um traficante que trabalhava regularmente na área. Naquele dia, ela o abordou para comprar alguns entorpecentes. O traficante ofereceu a ela uma substância única, um líquido vermelho obtido das veias de anjos que caíram do céu. Ele assegurou-lhe as incríveis sensações que ela experimentaria. Perturbada pela maneira sacrílega como as drogas eram obtidas, a garçonete ainda estava com uma forte dor de cabeça por causa do choro da criança. Decidiu correr o risco e experimentar. Depois disso, sua percepção do mundo mudou drasticamente. Todos os sons na lanchonete ficaram mais altos, e sua visão parecia ampliar. Imagens estranhas misturadas com memórias passavam por sua mente. Sentindo-se enjoada, ela foi ao banheiro para esvaziar o estômago. Olhando no espelho, ela viu seu rosto ficando sem forma e lágrimas negras escorreram de seus olhos. Naquele momento, ela viu a verdade, um monstro escondido sob a fachada de uma doce garota. Depois de terminar sua estranha história, a garçonete sugere jogar um jogo com Brian para determinar quem é a pior pessoa. Antes que ele possa responder, ela revela sua transgressão. Frequenta as mesmas reuniões que Amy e conhece pais que perderam seus filhos. Ao contrário deles, seu filho não morreu, ela abandonou a criança em uma lanchonete fora da cidade. Na frente do grupo, ela conta histórias comoventes sobre sua filha, fingindo estar de luto por sua perda. Desta forma, tenta aliviar sua culpa, mas, ultimamente, isso parou de ajudá-la. Agora, prefere afogar sua consciência em álcool e drogas. Chocado com a história da garçonete, Brian pergunta ansiosamente sobre o paradeiro de sua filha. Porém, a garçonete não sabe o que aconteceu com seu filho e não tem intenção de trazê-la de volta. Ela acredita que é uma péssima mãe e não quer assumir a responsabilidade pelo destino de sua filha. A garota encara Brian, exigindo que ele conte uma história. Brian fala que Tabitha era apaixonada por balé, mas não tinha coragem de dançar em público. Então, ele prometeu cuidar dela e compareceu a todas as aulas de sua filha. Naquele dia fatídico em que foram tomar sorvete, ele a perdeu brevemente de vista quando se abaixou para pegar uma moeda caída. Naqueles poucos segundos, uma pessoa desconhecida sequestrou Tabitha. Tirei meus olhos dela por 2 segundos e a perdi por 48 centavos. Revelando suas almas um para o outro, Brian e a garçonete se aproximam. Depois de terminar uma garrafa de álcool, eles dançam no meio da lanchonete, em um momento íntimo. Antes de um beijo, a jukebox desliga inesperadamente. A garota apressa-se, tentando inserir algum troco para restaurar a atmosfera romântica. Um punhado de moedas escorrega de suas mãos, batendo nos azulejos e despertando lembranças dolorosas do passado de Brian. A garçonete retorna para seu parceiro, mas ele sai silenciosamente do restaurante. Caminhando por uma rua noturna e deserta, Brian percebe a silhueta de Tabitha à frente. A garota se esconde atrás do beco mais próximo, e seu pai imediatamente a persegue. Ele vira a esquina, mas não encontra ninguém lá. Sua atenção é atraída para um marcador marrom caído no chão. Vários outros marcadores estão espalhados à frente, formando uma espécie de caminho que leva a uma lixeira. Brian olha dentro da lixeira e descobre um anjo escondido debaixo de uma pilha de jornais. Ele percebe que a criatura mística está gravemente ferida e decide levá-la para casa. Ele a coloca com cuidado na cama de Tabitha, onde Amy examina seu ferimento. O casal decide não chamar a polícia para evitar que o anjo seja levado para experimentos. A criatura branca e pura olha para seus salvadores com medo, sem saber o que esperar. Eles entendem sua apreensão. Pessoas movidas pela ganância capturam anjos e os dissecam para extrair fluidos mágicos, visando lucro. Amy acaricia suavemente o rosto do anjo, e ele inclina a cabeça em direção a ela, com confiança. O casal passa o resto da noite ao lado da cama da criatura mística e, de repente, acorda com sons incomuns. O anjo toca seu ferimento e depois leva o dedo à boca de Amy, silenciosamente convidando-a a lamber o fluido. Depois disso, ele repete as mesmas ações com Brian. Os proprietários sentem uma presença e expressam em voz alta os pensamentos que guardam em suas mentes há muito tempo. Brian está pronto para admitir que Tabitha não está mais viva, mas não consegue imaginar a vida sem ela. Amy tenta convencer o marido de que eles podem lidar
lidar com a dor e seguir em frente, mas, de repente, sua consciência vaga para outro lugar. Eles vão para a sala de estar, onde Amy anda nervosamente, ordenando a Brian que remova a árvore de Natal, que emite um odor desagradável. Ele se recusa a fazê-lo, e, em um ataque de raiva, ela ataca a árvore, espalhando presentes pela sala. Brian cai impotente no chão e começa a chorar, culpando-se pela perda de sua filha. Em tal agonia, o casal passa algum tempo até que suas forças se esgotem. Mais tarde, eles se sentam frente a frente, e Brian questiona sua esposa sobre sua infidelidade. Com uma risada, a mulher confessa que gostou de se envolver em aventuras românticas com outra pessoa e o fez na cozinha quando seu marido não estava em casa. Brian sai furioso de casa e vai a uma reunião, onde bate com raiva no rosto de Tony. Quando ele volta para casa, Amy cuida de sua mão com ternura. Eles mergulham nas memórias de sua juventude, no momento em que se sentiram pela primeira vez atraídos um pelo outro. Sentimentos esquecidos explodem em seus corações, e eles se fundem em um beijo, incapazes de resistir mais aos seus desejos. Eles se despem e se entregam à paixão avassaladora. O anjo desce lentamente para a sala, observando com curiosidade o que está acontecendo entre o casal. Ele fecha os olhos de prazer, e o espaço ao seu redor se enche de uma luz suave. Em algum ponto, ele corta bruscamente sua garganta, e o líquido derrama sobre os amantes apaixonados. Eles não percebem e atingem seu ápice. Então, a luz os engole completamente. Brian e Amy encontram-se em uma sala de concertos vazia. Eles descobrem a jaqueta de Tabitha em um dos assentos e observam o palco com espanto. A cortina sobe, e eles veem sua filha viva, iniciando sua apresentação. Os pais assistem com admiração enquanto a dança incrível de Tabitha se desenrola, incapazes de conter as lágrimas. O mistério da chegada de seres místicos à Terra permaneceu sem solução para Brian e Amy. O encontro com o anjo trouxe a tão esperada cura para seus corações atormentados e angustiados. Eles perceberam que sua filha não estava mais com eles neste mundo, mas o anjo lhes deu a oportunidade inestimável de se despedir dela. E assim termina a trágica história de Brian e Amy, que perderam o que tinham de mais precioso. Você acha que depois do ocorrido eles encontrarão forças para voltar à vida normal e seguir em frente? Conte-nos suas impressões sobre o filme nos comentários abaixo e inscreva-se em nosso canal.